Bem, hoje à tarde eu recebi, aliás, era manhã ainda, umas 10 e pouco, se eu não me engano, eu recebi a maior honra da minha vida, quando eu recebi uma mensagem da Lilian, perguntando se eu aceitaria fazer a abertura do culto hoje. Na hora eu respondi para ela, claro que sim, mas falei com ela, mas você me explica tudo como é, porque meu coração já está acelerado e eu já estou tremendo. E agora eu falei com as meninas ali, que se eu desmaiar aqui agora na frente, vocês me socorrem, tá? Porque eu estou tremendo igual bravete e estou muito honrada com a oportunidade. Eu fiz uma colinha, uma coluna aqui na verdade para mim, porque se sumir tudo da minha cabeça, eu sei onde me encontrar. Quando a Lília me convidou, né, a fazer a abertura do culto, na mesma hora eu peguei o telefone e mandei uma mensagem para minha cunhada. Ela é uma mulher de Deus, assim como todas nós. E eu falei com ela, cunhada, socorro, me convidaram para fazer a abertura do culto das mulheres da igreja hoje. O que eu vou falar? Me ajuda. Eu não sei nem como pensar para conversar. Ela falou assim, calma, respira. Eu vou te ajudar. Aí ela me ajudou a encontrar uma palavra. Me ajudou até a preparar aquilo que eu ia falar aqui com vocês. Aí quando foi à tarde, que eu saí do compromisso que eu estava indo embora para casa, me bateu um sono tão absurdo. Eu falei, Senhor, isso não é de Deus, não, misericórdia. Mas nada vai atrapalhar a realização, né, desse sonho, porque é um sonho que eu estou realizando hoje com o convite da Lília, de estar aqui à frente da igreja, falando para vocês, pela primeira vez na minha vida, falando sobre a palavra de Deus. É sem dúvida o momento mais importante da minha vida. E eu falei assim, não, eu vou deitar um pouquinho, está irresistível esse sono, mas eu falei com Deus assim, Senhor, fala comigo, o que eu vou falar? Né? Eu não sei se aquilo que a Ana Paula, minha cunhada, me ajudou, é o que eu preciso falar, né? E deitei. E dormi, né? Eu sonhei com duas palavras que apareceram para mim, que falavam sobre divisão e união. E não tinha nada a ver com aquilo que a Paula tinha me ajudado a preparar para falar para vocês. Aí eu acordei e falei, Senhor, o que significa essas duas palavras que eu vi escritas em sonho, que apareceu para mim? Divisão e união. Onde que eu vou buscar para falar sobre isso? E aí me veio uma palavra que até então eu tinha lido e com um entendimento muito diferente do que aquilo que eu vou trazer aqui para a gente hoje. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Provérbios 14, 1. Provérbios 14, 1. E uma coisa também, quando eu acordei, que foi forte, que veio na minha cabeça, foi a imagem de uma dinâmica que foi feita no culto que aconteceu na terceira igreja, né? Presbiteriana renovada lá no bairro Veneza, há uma semana atrás, quando a Adriana esteve lá, tendo a honra também de levar a palavra de Deus, né, para as mulheres naquele culto, e eles realizaram uma dinâmica lá que eu achei muito bacana. E me veio essa dinâmica à cabeça, à memória, assim que eu acordei, que foi a dinâmica onde eles usaram um rolo de barbante e pediram para que nós fizéssemos um círculo e segurássemos aquele barbante com bastante força, demonstrando o quanto unidas, o quanto juntas nós somos fortes, né? E da mesma maneira, se nós nos desunirmos, isso nos enfraquece de todas as formas, isso nos quebra de todas as formas. Então, essa palavra que eu venho trazer para vocês, né? A maneira que eu venho trazer isso para vocês, não é exatamente como como eu tinha um entendimento quando eu lia Provérbios 14, 1, que fala: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as mãos. Em outras versões aparece também que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. E é sobre isso que eu quero falar. Deus não nos criou frágeis. Deus nos criou como mulheres empoderadas e para sermos mulheres sábias. Mulheres sábias.
E isso requer, pode sentar por favor, fique à vontade. Isso requer da gente uma postura diária, né? De não perder isso, porque essa questão de sermos mulheres sábias para edificar nossa casa não é só nossa casa, é o nosso convívio com as outras pessoas, os nossos relacionamentos, não só o relacionamento dentro da nossa casa com o nosso marido, com os nossos filhos, né? Com os nossos netos, com os nossos pais, não, é os nossos relacionamentos também, fora de casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia e também dentro da igreja. E isso veio muito forte no meu coração. E foi essa visão, né, esse entendimento diferente que eu tive dessa palavra, de sermos essa mulher sábia. Porque para nós não nos perdermos nisso, perdão gente, eu estou muito nervosa, mas eu quero acrescentar também Provérbios 31, 26, se você puder ir até Provérbios 31, 26, que fala pra gente assim, olha, ela abre sua boca com sabedoria e nos seus lábios está a lei da benevolência. Olha como que isso é importante, como é impactante. Por quê? Deus coloca nas mãos da mulher, nas nossas mãos, um poder enorme para edificar ou destruir. E aí cabe a cada um de nós usar essa sabedoria que Deus nos deu a todo momento, né? Para a gente escolher. Nós vamos ser mulheres que edificam, e não só falando de edificar nossa casa, nosso lar, os ambientes onde a gente vive, onde a gente convive com o outro. Gente, viver é uma loucura, não é verdade? Viver com outras pessoas, somos todos diferentes, pensamentos diferentes, criação diferente. Então é lógico que vão ter momentos que, de uma certa forma, a gente vai, não é desentender, como é que eu falo a palavra certa? Discordar de opinião, discordar de pensamentos, e está tudo bem, isso é muito normal. Já pensou se nós fôssemos todos iguaizinhos, que tivessem o mesmo entendimento, o mesmo pensamento, a mesma opinião para tudo? Para que viver dessa forma, né? Então, as diferenças existem justamente para a gente poder se aprimorar nisso aí e exercer essa sabedoria tão maravilhosa que Deus nos deu. E nós, como mulheres de Deus, porque nós somos mulheres de Deus, se não fôssemos, não teríamos aceitado esse convite de estarmos aqui hoje, nessa terça-feira, para ouvirmos, né, a palavra de Deus para nós, mulheres. Então não basta bater no peito e falar, eu sou a mulher de Deus. As suas atitudes, o que você vive, o que você prega, né, as suas atitudes realmente condizem com a mulher de Deus? Com a mulher que tem um propósito claro de Deus na sua vida? Ou você está abrindo mão do propósito que Deus colocou na sua vida para você servi-lo por alguma discordância, por algum mal entendido? Porque às vezes uma palavra que a gente interpreta de maneira errada, ninguém teve às vezes a intenção de nos ofender, a gente se sentiu ofendido e acaba se distanciando a gente uma da outra e de uma certa forma criando divisão. A palavra é essa, divisão entre nós mulheres de Deus. E Deus não quer isso da gente. Deus não espera isso de nós mulheres de Deus. Então, eu não sei porque que Deus trouxe essa palavra para mim com um entendimento tão diferente do que eu sempre tive da leitura que eu já fiz desse versículo de Provérbios inúmeras vezes. E por que hoje, dessa maneira tão diferente que eu nunca tinha visto dessa maneira? Eu acredito que Deus tem um propósito. Eu acredito mesmo que Deus tem um propósito com essa palavra. E que mesmo com o meu nervosismo, eu espero conseguir trazer aquilo que Deus espera que eu traga para o coração de vocês. Então, a palavra edifica vai além da casa física, da família, relacionamentos, é um legado, né? O contraste entre sábia e tola não é sobre inteligência, mas é sobre escolhas e caráter, né, gente? O que mais aborrece a gente nesse mundo maluco que a gente vive, aliás, o que mais me aborrece, o que mais me incomoda, né, vou falar por mim, que eu vejo muito nas pessoas hoje, é as
pessoas viverem olhando sempre para o próprio umbigo. As coisas têm que sair da maneira que eu quero. Lá na igreja, se as coisas não acontecerem, vai ter um grupo de mulheres me chamaram para fazer a abertura, mas eu tenho que ser do meu jeito. E não é isso que Deus espera da gente. Deus tem um propósito na vida da gente, e o propósito dele é para que Ele nos use da maneira que Ele deseja, e não da maneira que eu quero ser usada para me promover, para aparecer, nada. O que nós fazemos para a obra de Deus não é para nós aparecermos, não é para nos engrandecer, é para honrar a Deus. E quando eu deixo o inimigo entrar no meu coração, na minha cabeça, porque ele é sujo, e ele usa um momento que a gente às vezes está um pouco, como que eu falo, um pouco sensível, né? Passando às vezes por alguma situação, e às vezes uma coisa simples, boba que aconteceu, acaba tomando uma proporção e nos leva a causar divisão entre nós mesmos dentro da igreja. E eu acho que por isso eu sonhei com essa palavra, divisão e união. Eu acho, tá, gente, porque eu sou nova nessas experiências com Deus. Por isso eu acho que eu estou nervosa, porque eu nunca tinha tido essa experiência, né? E eu acredito que eu tive hoje sim uma experiência maravilhosa com Deus. Ele está me mostrando, ter me dado uma visão dessa palavra que eu já vi tantas vezes, mas de uma visão diferente, né? De uma maneira diferente. Então eu acredito sim que foi a maneira que Deus encontrou de me mostrar, porque eu precisava trazer para vocês, trazer para mim também, para mim, porque eu sou falha demais, né? E nós, seres humanos, nós somos falhos, gente, nós somos falhos, né? Então a gente tem que pedir a Deus sabedoria e força para, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, a gente perseverar e não deixar que uma insatisfação pessoal, e às vezes por um momento que a gente está sensível por algum problema, a gente criar uma divisão entre nós irmãs, entre nossas, lá dentro da nossa família, né? Porque também é difícil. Como viver com a família, conviver em família é difícil, porque dentro da família, né, com pai, mãe, irmãos, sobrinhos, netos, nós somos pessoas diferentes, nós pensamos diferentes, queremos coisas diferentes, temos entendimentos diferentes. Então é muito difícil com o marido, com o filho, com tudo. Então, assim, que a gente não se apegue a pequenas coisas que às vezes nos aborrecem. Que a gente seja superior a isso e não esqueça da sabedoria que Deus nos deu para a gente ser, porque nós precisamos ser diferentes da mulher que nós fomos antes de conhecer a Deus. Nós precisamos ser diferentes. Senão não justifica, não adianta bater no peito, eu sou evangélica, eu conheço a Deus, eu congrego lá na presbiteriana, né, na primeira igreja presbiteriana renovada, mas eu continuo com as mesmas atitudes diante de conhecer a Deus, diante, né? Não justifica. Então, Deus vê, não é o que a gente fala, não, é o que a gente vive todo dia, é o que passa na nossa cabeça, no nosso coração. E não adianta a gente querer mascarar para Deus, a gente pode mascarar uma para a outra, a gente pode até conseguir mascarar uma para a outra, porque Ele mostra uma coisa que a gente não é. Isso é fichinha para a gente, mas para Deus não. Deus sabe o que passa no nosso coração, o que passa na nossa cabeça. Então Ele lutar dia a dia para nós honrarmos tudo o que Deus tem feito por nós, e a mulher que Deus confiou que nós vamos ser, né? Assim nós vamos poder cumprir sim o propósito que Ele tem na vida de cada uma de nós, e não desistir do nosso propósito por uma insatisfação, né? A sabedoria aqui no contexto bíblico sempre está ligada ao temor a Deus, né? O temor a Deus não é ter medo, de ter medo, não, é de respeitar aquilo que Ele quer para nós, que Ele colocou no nosso coração, que Ele espera de cada um de nós, que cada um de nós faça, que cada um de nós viva. E esse viver não é viver dentro da igreja, é viver de verdade, onde nós estivermos, né? Independente de onde nós estivermos, do ambiente que nós estivermos. Então, a palavra de Deus nos faz um alerta hoje. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica, mas a tola derruba com as próprias mãos. E eu preciso te perguntar,
O que as nossas mãos têm construído? O que a sua mão, o que a minha mão tem construído? O que as nossas palavras têm edificado? Aliás, as nossas palavras têm edificado? Ou têm destruído? Ou têm dividido? Eu quero deixar isso para a gente pensar. Tá? Eu quero que a gente pense de verdade nisso. E naquilo que a gente precisar mudar, gente, a gente não precisa ter vergonha. Nós somos seres em construção, né? E o importante é a gente não se perder nessa construção, principalmente não perder de Deus, não esquecer do que Deus quer de cada um de nós, né? Mas aí vem aqui, eu coloco assim, olha, o inimigo é astuto. Ele não precisa de muito para agir, basta uma mágoa guardada, uma palavra mal interpretada, um grupo formado no campo, um distanciamento silencioso, e aos poucos, sem perceber, somos nós mesmas que derrubamos o que Deus levantou. E eu não acredito que nenhuma de nós quer derrubar aquilo que Deus levantou através das nossas vidas. E é difícil isso? É. Como é difícil. Como é difícil caminhar, né? De acordo com Deus, de acordo com o que está escrito na palavra. E pela primeira vez eu estou lendo a Bíblia e eu estou conhecendo a verdade da palavra, coisas que eu não imaginava, e como que isso tem me transformado de uma certa maneira, mas também me traz aquele medinho, assim, meu Deus, será que eu dou conta disso tudo? Como é sério isso aqui, né? É muito sério. A palavra de Deus é muito séria, a gente não pode brincar com a palavra de Deus. Provérbios 31:26 nos mostra o caminho. A mulher sábia abre a boca com sabedoria, e nos seus lábios está a lei da benevolência. Não fofoca, não divisão, não frieza, benevolência, bondade, cuidado e amor. Então é isso que eu queria trazer para vocês, para nós pensarmos, para vocês não, para nós, para mim. Eu acho que eu preciso muito pensar das minhas atitudes. O que eu estou gerando? O que eu estou demonstrando agora que eu me considero, posso falar, eu sou uma mulher de Deus? As minhas atitudes demonstram isso? Ou não? Se não, eu preciso corrigir minha rota. Tá? Desculpa ter me prolongado. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Como mulheres sábias que somos, nós escolhemos a boa parte, né? Em plena terça-feira, início de semana, mas eu creio que o Senhor tem algo especial preparado para nós, amém? Vamos louvar ao Senhor, adorar a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. O Senhor se faz presente aqui. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Tu és a
já sou Jesus, um adorador de excelência e tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Vamos declarar mais uma vez. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Te louvamos. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções.
o teu grandioso ser. Vejo a tormenta, o céu estrelado, a proclamar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha
Senhor agora, ó Deus, os dízimos, as ofertas, ó Pai, para manutenção da tua
igreja. Abençoar, Pai, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor. E com prosperidade, ó Pai, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Pode ficar aqui, adorarei o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Graças a Deus, irmãos. Depois de um louvor desse, fica até difícil pegar no microfone, né? Eu confesso que já é difícil, mas depois do louvor, né, de ver o que Deus está fazendo, o que Deus está movendo entre nós. Hoje nós estamos no nosso terceiro culto, né, do ano das mulheres. E desses 3 cultos, nenhum deles a gente direciona o tema, sabe? Os 2 primeiros estavam no meu comando, a gente não direcionou o tema. Por quê? Falei, Senhor, usa conforme o Senhor quiser. Vai vir mulheres aqui que eu sei que são mulheres escolhidas pelo Senhor. Então, usa, Senhor. E mexe, o Senhor colocou um tema no meu coração. E eu pensei assim, será que é do Senhor? Mas se não for, que minha mente usa, mas deixa Deus trabalhar. E aí eu direcionei temas, que é prontas para o chamado do Senhor. E ao decorrer da semana, eu estive em oração, né? Como creio que todas as irmãs oraram pelo trabalho. E o Senhor foi ministrando no meu coração, sabe? Coisas para fazer, detalhes da casa do Senhor. Porque o chamado do Senhor, ele é detalhes. O Senhor não quer só você só por parte. Ele quer você por completo. Ele quer você uma entrega completa. Mas para que esse chamado aconteça na nossa vida, nós temos que primeiro sair da nossa zona de conforto. É muito gostoso, irmãs, vir para o culto, sentar, ver um louvor desse, uma pregação abençoada, participar de um culto. É muito gostoso, a gente vai para casa cheia. Agora, participar disso tudo é ainda melhor. E eu creio que cada um aqui tem um chamado para participar da mesa do Senhor, sabe? Com um chamado diferente. Mas para isso nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E nessa zona de conforto, a gente sai até daquele script que nós temos de culto. Que é vir, ler uma mensagem, fazer uma oração, passar para o louvor. Hoje foi diferente, não sei se vocês irmãos perceberam. Hoje o Senhor está trabalhando diferente, porque o Senhor quer o nosso diferente. Ele quer nos mover. Ele quer que nós estejamos prontas para o chamado. Que quando uma irmã falar assim, irmã, você está com a oportunidade de pregar hoje. Já pensou? Você está preparada para isso hoje? Irmã, você vai fazer a oração. Você está preparada para ser pega de surpresa? O Senhor tem me preparado para isso. E Ele não pega ninguém de surpresa. Ele prepara para o chamado dele. E Ele tem me preparado para isso. E isso já tem tempinho. Deus já usou várias pessoas para me despertar. Para tirar o meu carro do estacionamento. Sabe? Para estar pronta para o agir de Deus. E hoje o Senhor não vai fazer diferente conosco. Ele trouxe uma mulher abençoada para trazer essa palavra no nosso coração. Queria chamar aqui a irmã Lília, né, para trazer a palavra do nosso coração. Eu sei que o Senhor vai usá-la tremendamente, como sempre usa, que é um vaso do Senhor, né? É uma honra tê-la conosco, tá? Então, mais uma vez, pregando e trazendo o Senhor para a nossa vida. Vamos fazer uma oração, irmãos, para a gente consagrar mais uma vez esse momento ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, estamos aqui diante de Ti mais uma vez, Senhor, suplicando a Tua presença, suplicando a Tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós venhamos sair daqui, Senhor, mais uma vez impactadas, Senhor, impactadas com o Teu agir. Fala ao nosso coração, usa, Senhor, mais uma vez a Tua serva, Senhor, para trazer aquilo que o Senhor tem
para cada uma aqui essa noite, Senhor. Agradecemos pela tua bondade e pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Aleluias. Deus está aqui, irmãos. Aleluias. Tão certo como o ar que nós estamos respirando nessa noite, o Senhor está aqui. E tudo que está acontecendo está dentro do cronograma que Ele tem para o nosso agora, para esse momento. Deus dá abertura do culto com a irmã falando, os louvores, tudo. E eu até no último instante pedindo ao Senhor, Senhor, confirma essa palavra no meu coração. Porque é assim, né, Adriana? A gente vem, mas a gente vem assim temerosa. A gente vem pedindo ao Senhor, Senhor, confirma mesmo se é essa palavra que o Senhor tem. E o Senhor foi confirmando e acabou de usar a boca dela para dizer que para a gente precisa sair da zona de conforto. Precisamos estar prontas. E o Senhor ministrou algo ao meu coração. Ela falou comigo, Lília, prontas para viver o propósito do Senhor. Mas o personagem que o Senhor direcionou ao meu coração, o Senhor falava comigo assim, ministra o coração delas. Será que realmente elas estão prontas para viver o propósito do Senhor? Ou elas estão prontas para fugir do meu propósito? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Jonas. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui. Desde já eu quero agradecer a liderança dessa casa, a vida da pastora Adriana, juntamente com seu esposo, a vida da Lívia, né, que me trouxe esse convite. Agradeço já a cada uma das irmãs que vieram comigo, que o Senhor abençoe a cada uma de vocês, retribua a disposição de estarmos aqui nessa noite. Jonas, no capítulo 1, aleluia, diz assim a palavra do Senhor: é o chamado e a fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amital, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Pai, esta é a tua palavra nessa noite. Eu te louvo porque nós podemos sentir o Senhor. Eu te louvo porque o Senhor está aqui neste lugar e o Senhor é digno de toda adoração. Pai, eu peço a Ti que a Tua palavra venha conversar com o nosso coração nesta noite. Que a Tua palavra venha confrontar o nosso coração. E venha, Pai, nos apontar o direcionamento a qual o Senhor tem para nós nesta noite. Fale conosco, que cada mente que aqui se encontra não venha ficar desapercebida, mas que seja levada até o Teu trono, Pai, e venham estar atentas à direção que o Senhor vai trazer para cada uma de nós nesta noite. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, nós sabemos que o Senhor, Ele tem um plano para cada uma de nós, né? É isso que a palavra do Senhor diz? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos. São pensamentos, são planos de fazer você prosperar, né? E de dar a paz. Então nós temos essa convicção que Deus, Ele nos criou por um propósito e para um propósito. Ele tem um propósito para cada uma de nós. E esse propósito é o chamado que Ele tem nas nossas vidas. E eu gostaria de, nesta noite, que nós aprendêssemos com Jonas 3
E a primeira coisa que eu aprendo aqui a respeito de chamado é que o chamado de Deus para nós, ele é um chamado pessoal e intransferível. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amital. O chamado do Senhor é sempre pessoal. Deus, quando Ele chama alguém, Ele chama a pessoa pelo nome, porque Ele conhece a pessoa a qual Ele o formou. E Ele chama pelo nome. E a palavra diz que a palavra do Senhor foi até a Jonas e chamou a ele. Não tinha outro Jonas, filho de Amital. Deus não erra endereço. Deus não tenta falar com a Priscila pensando que a Lília vai escutar. Não, o chamado dele é pessoal. E eu aprendo com Jonas aqui nesta noite que Deus, ele não cochicha. Deus, ele fala. Deus, ele não fica fazendo mímica pra gente não, irmãos. Pra gente ficar no banco, eu tô achando que Deus me chamou pra isso. Aí eu tô achando que Deus está querendo que eu faça isso. Irmãs, Deus não faz mímica pra ninguém. Deus não cochicha pra ninguém. Deus, ele fala. E quando Deus fala, nós ouvimos. Porque o salmista diz assim, que a voz dele derrete a terra. E essa terra é o nosso coração. Quando Deus fala, ele fala de uma forma pessoal. É quando ele fala com a Priscila, é com a Priscila. E é um chamado aqui pessoal e intransferível. Ele não fala com a Priscila para que a nossa querida amada irmã Adriana venha entender. Não, com ela é com ela, com ela é com ela, comigo é comigo. Com cada um Deus vai chamar de uma forma específica. Lembra de Isaías? Dentro do templo, no momento de dor, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória de Deus. Ele estava dentro do templo. Eu não sei, a Bíblia não fala quantas pessoas estavam dentro do templo, mas ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Tem coisas que você vai ouvir que o outro não vai ouvir. Tem coisas que Deus vai destampar no seu ouvido que a outra pessoa não vai ouvir, porque Deus fala e Ele chama de uma maneira pessoal e intransferível. Naquele dia o profeta Isaías, ele ouviu e ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então Deus, ele fala, irmãos. O chamado dele é pessoal. Às vezes você está assim, estou achando que Deus está querendo que eu faça isso, mas eu não sei. Irmãs, presta atenção. Deus fala da mesma forma como Ele falou no passado, e Ele vai continuar falando até o fim do tempo. Ele fala através da sua palavra. Às vezes é um sermão como esse aqui, às vezes é um aconselhamento, às vezes é um testemunho. O Senhor fala, e às vezes vai ser só você que vai ouvir. Às vezes é uma palavrinha pequena, né, Adriana? Que às vezes a pessoa está pregando assim, e aquela palavra entra como uma flecha no nosso coração, e o nosso coração queima, e a gente entende: Deus está falando comigo, Ele está me chamando. E quando Ele te chamar, minha querida irmã, não transfira aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer para terceiros. Se Ele chamou você, Ele vai capacitar você para fazer aquilo que está nas suas mãos. Assim diz o Senhor na sua palavra. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital. Deus conhece quem é o seu pai, sua mãe. Ele conhece quem é os seus familiares. Ele conhece tudo sobre você.
já dizia lá ao profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da sua mão, eu te escolhi e te santifiquei, e as nações eu te dei como profeta. O que Deus tem para mim, para você, minha querida irmã, está muito além daquilo que o seu pai e sua mãe pensam por você. Por mais que nós queiremos algo bom para os nossos filhos, mas Deus, lá na eternidade, Ele já tinha pensado quem seria o meu pai, quem seria minha mãe, para que eu viesse ao mundo e cumprisse um propósito que Ele já tinha pré-estabelecido na eternidade. E no momento certo, Ele chama. É você mesmo. É com você que eu estou falando, minha filha. E na hora que Ele fala com a gente, o salmista vai dizer que a voz do Senhor é poderosa no Salmo 29. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. O que é os cedros? Aquelas árvores tão formosas. A voz do Senhor vai lá e quebra tudo. E quando aquela voz quebra, aquele chamado vem e começa a queimar o nosso coração. E por mais que a gente tenta fugir e dar desculpa, aquele chamado fica ardendo dentro de nós. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Jonas, com esta ordem, é pessoal e intransferível. Eu não sei como Deus falou, a forma como Ele falou com Jonas, se foi como Abraão, ouvindo a voz, se foi como Ezequiel, através de uma visão, se foi como Jacó, quando ele estava deitado lá no deserto, fugindo do seu irmão, e ele teve um sonho, e ele viu ali aquela escada, e o Senhor se revelou a ele ali. Eu não sei qual foi a forma, não importa como, mas o negócio é que Deus está chamando eu e você nesta noite para se despertar para o chamado que Ele tem conosco aqui nesta terra. Aleluia. É lindo, irmãos. O chamado é pessoal e transferível. E outra coisa que eu aprendo aqui é que ele acontece nos dias comuns. Lembra de Moisés? Moisés no capítulo 3? Livro de Moisés, capítulo 3? Esse capítulo 3, irmãos, contando a história de Moisés. Moisés estava lá fazendo o que ele fazia todo dia, cuidando das ovelhinhas do sogro dele. Estava lá pastoreando, né? De repente ele viu algo diferente, ele viu uma sarça que estava queimando no jardim. Ele quis chegar, não, eu vou chegar perto. E dali ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, Moisés, Deus está te chamando pelo nome, minha querida. E meu querido irmão, é nos dias comuns, é nos dias simples, é fazendo a mesma coisa todos os dias para a glória do mesmo Deus, é que nós ouvimos o Senhor nos chamar pelo nome. Às vezes é numa pia lavando os pratos, às vezes é lavando a roupa, às vezes é atendendo o cliente. Eu não sei aonde você estará quando a voz do Senhor te chamar, mas eu te peço em nome de Jesus, diga: eis-me aqui, Senhor. Se te prontifique para aquele a qual está te chamando. É nas horas comuns que o Senhor nos chama. O chamado, ele é pessoal e ele é intransferível. E como Ele chamou a Jonas naquele dia, através da sua palavra, que é a sua voz, Ele continua chamando-nos ainda hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ainda continua falando através da sua palavra, Ele ainda continua se manifestando a nós através das circunstâncias das nossas vidas, Ele ainda continua se revelando a nós através de uma vida
tem uma coisa que a gente precisa ter, é convicção, porque quando Deus fala, você pode querer dar desculpa, mas ouvir você ouviu. É intransferível, é pessoal e é intransferível. Outra coisa que eu aprendo no chamado de Jonas é que o chamado é pontual e ele é impossível. Ele é pontual porque é um evento que ocorre em um momento específico. E esse momento específico não é um momento que eu penso assim, Deus vai me chamar quando eu estiver assim bem ligada com a minha mente, vai ser lá no culto público que o Senhor vai me chamar, vai usar alguém. Irmãos, é um evento específico que somente Deus sabe e que nós precisamos estar ligados. Salomão vai dizer assim, parafraseando, em Eclesiastes 3:1, que há uma hora marcada para todo o evento que acontece nas nossas vidas. Há uma hora marcada para tudo. E o que eu e você nós precisamos é estar atentas. E você sabe qual que é a estratégia do adversário hoje em dia, já sabe? É nos deixar o quê? Distraída? É nos deixar o quê? Desapercebida? É nos deixar o quê? Encantada com este mundo. A gente hoje anda, é como se fosse nós estivéssemos em Las Vegas, aqueles, outdoor, tudo tão assim colorido, aqueles LED, tudo está nos encantando hoje em dia. A gente está tão encantado com tantas coisas que a gente não está percebendo que o Senhor está falando. E às vezes a gente está andando e está dizendo, Deus não fala comigo, eu não estou ouvindo a voz do Senhor. É porque você está encantada com tantas coisas que são passageiras e está se distraindo em não ouvir a voz daquele que é o eterno. E Ele está falando nesta noite, minha filha, para de ficar desapercebida. Acorda para o chamado que eu coloquei nas suas mãos. Irmãos, o inimigo criou uma estratégia hoje. E às vezes a gente fica ali encantada. Não, eu quero ver qual é a moda agora. Não, mas agora é assim. E é tanta coisa que aparece. Você entra um pouquinho na rede social. Irmãos, aquilo ali é só para vender. Se você não está vendendo, nem sei o que você está fazendo ali. Tudo que abre ali, vende isso, vende aquilo, vende aquilo. Você não consegue nem postar. Toda hora aparece um anúncio. Todo mundo é a terra de que todo mundo sabe. Todo mundo quer falar alguma coisa. Todo mundo quer falar alguma coisa. É uma bênção. Mas será que realmente o Senhor nos chamou para estar falando ali? Ou Ele nos chamou para estar falando de uma forma pessoal com alguém? Ou o Senhor está nos chamando e entregando o ministério que é algo presencial? Porque o chamado não é para ser visto, mas o chamado é para ser servido. E muitas vezes o servir é de forma aonde não tem holofote. Não tem ninguém vendo. Mas eu quero te encorajar. Enquanto não tem ninguém vendo, Deus está te vendo. Ele está te contemplando. Então o chamado ele é pontual. Eu não sei quando vai acontecer na vida de cada um. Esse chamado é uma missão. E a vida da gente tem missões específicas. Mas dentro dessa missão específica tem várias outras missões diárias do nosso ordinário que está acontecendo. Nós precisamos estar então sempre atentas e acordadas, porque todo dia tem um chamado de Deus para mim e para você. É pontual.
graças pelo dia que passou. Serva boa e fiel. Serva boa e fiel. Deita na sua cama. Dorme o sono do justo. Quando você está dormindo, eu estou trabalhando. Não é assim? O salmista vai dizer: eu estou deitando, estou dormindo. O Senhor está me sustentando. Enquanto eu durmo, existe um que não dorme, existe um que continua trabalhando. Existe um que continua trabalhando, e Ele está trabalhando em mim, por mim, e através de mim. Ele continua trabalhando, mas agora eu estou descansando. É hora de eu descansar. Porque amanhã, quando Ele me acordar, eu quero dizer: isso aqui de novo, a tua fé. O que o Senhor tem para mim nesse dia? O chamado é pontual. Ele é pontual, irmão, porque está acontecendo. Olha, lembra de Juízes 5, no versículo 7, quando os medianitas estavam ali entrando, saqueando o povo, deixando a terra totalmente arrasada, até que diz a palavra do Senhor: eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Ela entendeu o pontual de Deus. Você está entendendo que tem coisas que Deus quer que você faça naquele momento? É o pontual de Deus. Por isso que a gente tem que estar acordada, tem que estar apercebidas de tudo que está acontecendo, porque existe um momento que você tem que se levantar e dizer: eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. Ela viu a situação que o povo estava vivendo, e ela se levanta para quê? Para cuidar daquela nação, para proteger daquela nação. Ela se levanta com um chamado de fé, um posicionamento daquela que vai mudar o ambiente. Então perceba o cenário que você está vivendo dentro da sua casa, no meio da sua família. Existe um chamado pontual de Deus pro dia, que se chama hoje, e você precisa se levantar naquele momento. Eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Ai, eu vou lá falar com o fulano de tal. Ai, tô sentindo você fazer aqui dentro, irmã. Você tá vendo que irmã, Deus está falando contigo. E às vezes Deus fala contigo, às vezes Ele não permite nem ninguém entrar, é você. Vai lá. Foi assim que Ele fez com Pedro, quando Paulo estava lá. Pedro, vai na rua tal, bate palma lá na casa de fulano de tal, Simão. Tem um homem lá que é um vaso escolhido. Entra na rua direita, Pedro. O chamado é pessoal, ele é transferido, e ele é pontual. É para aquele momento, é para agora, é para já. Não é para mês que vem, não é para ano que vem, mas é para agora. Deus está te entregando algo na sua mão que é para agora. Entenda. O tempo e a estação antecipam todas as coisas, que diz o Senhor. É tempo de fazer um mapeamento, gente. Olha, abra os olhos e veja. O campo já está pronto. Olha a situação que está à sua frente. Veja o que Deus está colocando na sua frente para você fazer. É pontual, é agora. Lembra de Esther? Aleluia. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Você está onde você está porque Deus tem um propósito maior que você. Deus te colocou nessa posição. Nós não nascemos no dia nem no tempo errado. Nós nascemos nesse momento porque Deus quer usar é a mim e é a você. Ai, eu vou orar porque eu quero que meu filho seja usado por Deus, que ele vá
Seja a Esther do seu tempo, seja a Esther da sua casa, seja a Esther da sua igreja. Deus está te chamando a um posicionamento. Foi estrategicamente um chamado para fazer a diferença exatamente onde você está hoje. Nós somos chamados. O Senhor chamou ela para isso. Toda a vida dela, perdas, trauma, tudo que foi acontecendo, era um preparo de Deus para aquilo. A posição a qual Deus tinha para ela lá na frente. Então enxuga o seu rosto, enxuga essas lágrimas, chora no colo do Pai. Entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que Deus tem um propósito com perda, com lágrimas. Deus tem um propósito quando Ele te separa. Deus tem um propósito, Deus está te fortalecendo, a sua estrutura, porque Deus vai te levar a lugares aonde você só pode depender única e exclusivamente dEle. Lá não tinha o tio ou o primo, como muitos falam, que era, não, lá dentro do palhaço era ela. E Deus, existem situações dentro que é a gente e Deus naquele lugar. E é por isso que a gente passa o que passa, porque Deus está nos dando estrutura para onde nós chegarmos, a gente começa a entender. Deus é tudo que eu preciso. Ele é suficiente aonde Ele me colocou. Ele vai me sustentar. Aleluia. Irmãos, nós não podemos desperdiçar as oportunidades do momento que se chama agora. Existe um trabalhar de Deus, porque o nosso Deus, Ele não sai de férias. O nosso Deus, Ele não está em off. O nosso Deus está trabalhando. E Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando. O Pai trabalha até agora, disse Jesus, e eu trabalho também. E Ele está dizendo nessa noite que Ele está te convidando, te fazendo um convite, porque o chamado é um convite, é um privilégio a se juntar a Ele aonde Ele está trabalhando. Ele te convida e te entrega uma tarefa espiritual, e Ele te habilita com o Espírito Santo dele, que é o Espírito de poder, o Espírito de ousadia, o Espírito de amor, o Espírito de sabedoria. Ele te habilita para você cumprir o chamado dele. Ele não bate nas suas costas, manda você não. Ele vai junto com você. Não sei qual tem sido as suas desculpas, mas o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. O chamado, ele é pessoal e intransferível, e ele é pontual, e ele é impossível. Ele é impossível porque a gente não consegue cumprir ele sem a presença de Deus. Sem ele, nós não podemos fazer nada, mas com ele, nós podemos fazer todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, o chamado de Deus, às vezes, a gente pensa que é coisas grandiosas, mas são coisas simples do dia a dia que Deus está entregando na nossa mão, e Ele requer de nós fidelidade naquilo que Ele está colocando nas nossas mãos. Lembra do chamado de Miriam? Mãe dela pediu para ela vigiar o cestinho que ela colocou ali naquele rio, como estratégia que Deus deu para ela. Ela fez o cestinho, colocou Moisés lá e falou com Miriam: vai lá e vigia aquele cestinho. É algo simples, não é? Às vezes você pensa, mas só isso aí, um chamado de Deus, tá? Isso que você está falando que é simples, isso que você está falando que é tão pequenininho, não tinha ninguém vendo Miriam lá, mas Deus estava lá com ela. Deus estava vendo ela, vigiando um cestinho que estava indo, ó, naquele rio. E quando chegou o momento certo, Deus abriu a boca dela e ela falou: o que é que você está precisando? Está precisando de uma mulher para amamentar?
Você quer que eu vou lá e busque? Tem coisas que Deus vai colocar na nossa mão que você pensa, é tão pequenininho. É só isso aqui, é só varrer a igreja, é só levar um copo d'água, é só fazer uma visita. Ninguém está vendo, não tem holofote, não tem flash, não tem ninguém, mas tem Deus vendo e observando todas as coisas. E chega a hora que Ele dá a oportunidade de você falar, de você testemunhar. Tem chamado que é chamado silencioso. Tem chamado que é chamado silencioso, aonde não sai voz, mas tem atitude, mas tem posicionamento. Porque quando chega a hora do chamado da gente falar, Deus dá oportunidade para a gente falar. E Ele coloca a palavra na nossa boca, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos fará lembrar de todas as coisas. Não precisa ter medo não, irmãos. Esteja diante dele. Ninguém estava vendo, mas o Senhor estava vendo. Qual que é o pontual de Deus para você nessa noite? O que Deus quer que você pontual? Coisa que evento que está acontecendo. Você está percebendo? Às vezes Deus está querendo que você simplesmente reveja a sua agenda. Reveja a sua agenda, às vezes está cheia demais. O Senhor está querendo particular com você. Está querendo que você enxugue a sua agenda? Está querendo que você diga alguns nãos para dizer sim, Senhor, eis-me aqui? Qual que é o pontual de Deus para mim e para você? Talvez Deus está te entregando algo, um tempo de você aprender mais, aprimorar mais, zelar mais de algo que Ele colocou na sua mão. O que é? Qual que é o pontual de Deus? Quero ver se eu vou encontrar. Eu anotei uma citação aqui. Eu estou recordando dela que a Bíblia é meio arriscadinha, mas é uma citação de uma escritora. Ela chama Edith. Ai, irmãos, estou com vontade de ser eu acho, eu acho. O sobrenome dela é muito complicado. Não é Edith, não é Esther Music. Não sei falar não. Mas ela diz assim, que Deus é o autor do conhecimento. E tudo que somos capazes de conhecer, Deus ele é o autor e criador de tudo, de qualquer coisa que a gente conheça ou vá conhecer. É na dependência dele. Então você pensa comigo que Deus ele é autor de tudo, porque ele criou todas as coisas. E aí eu vi o testemunho. O chamado de Deus para ela, para aquele tempo, eu entendi assim. O Senhor ensinou ela a fazer um pão. O Senhor deu a ela uma receita de pão. Agora imagine, Deus criou o trigo. E Ele sabe como é as combinações certas para sair aquele pão. E era um tempo onde a família dela estava passando por muitas necessidades, muita dificuldade. Mas o Deus que é o autor, o criador do trigo, encheu o coração dela, deu para ela uma receita para que o chamado dele se cumprisse na vida dela, através dela, naquele momento que era de sustentar a sua família. Então tudo, o que eu quero dizer para você, é que tudo que a gente conhece, Deus ele é o criador. E tudo que a gente conhece, é Deus que nos dá inteligência e conhecimento para a gente aprender. Às vezes o pontual de Deus é Deus que vai abrir o seu intelecto, o seu entendimento para você fazer um curso para algo que lá na frente Ele vai usar para que o reino dele cresça. Você está entendendo? Para a melhoria de algo. Então Deus que é o autor, o criador de tudo, Ele abre as nossas mentes para o pontual, para aquele momento, para aquele cenário, para aquilo que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo que Ele manda a gente enxugar a agenda, Ele nos manda priorizar
recurso lá. Meu Deus, irmão. Eu comecei a fazer um curso de terapeuta. Você acredita que eu joguei meu dinheiro fora? Não é porque eu ruim o curso, não. Mas aquilo não era o que Deus tinha para mim naquele momento. E quando você começa a fazer algo por vista, você deixa aquilo no meio do caminho. Então a gente precisa entender o pontual de Deus para aquela situação, para aquele cenário onde você está vivendo. Porque se você pegar para fazer aquilo que Deus não está te entregando, você vai perder tempo e dinheiro. Vai trancar, vai deixar. Ouça o que Deus está dizendo a você. O que Deus tem com você é com você. Ah, mas fulano de tal está fazendo aquilo, ciclano está fazendo. Não tente copiar. O chamado é pessoal e transferido. Com você, com você, com você, com você, com você. Eu quero isso, eu estou abrindo a sua mente para isso. Eu vou te dar sabedoria e inteligência para isso. Ah, mas fulano... Irmãos, talvez o seu chamado vai ser de ser Arão e Ur. Você vai ser apoio na vida de alguém que Deus está levando. Tem coisa que Deus vai levar alguém, você vai ir também. Mas você vai como um suporte. Você vai como um apoio ali. Você vai como uma intercessora. Você vai como uma amiga. Você vai como uma conselheira. Você vai dizendo, meu irmão, eu estou com você. Deus entregou para você, Adriano. Nós estamos juntos com você. Então entenda o pontual de Deus, minha querida irmã. A gente precisa entender o que Deus tem para um, o que Deus tem para outro. E aonde o Senhor quer, aonde Ele está nos convidando a participar. Então nós entendemos que o chamado ele é pessoal. E ele é intransferível. Ele é pontual. E ele é impossível, porque é só com o Senhor que nós damos conta de realizar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Tá? Quando o Senhor fala com Gideão, né? Você é um guerreiro valente. O Senhor está com você. Gideão estava lá embaixo, né? Tem hora que a gente está se sentindo tão pequenininho, tão impossibilitado, mas Deus sabe quem você é, Ana Paula. E Ele entrega algo na sua mão que é para você fazer. Não fica se sentindo pequenininha, não. Tá? Você foi criado com um propósito e para um propósito. Exerça aquilo que Deus colocou na sua mão. É para você, não é para outro, não. É contigo que Deus está falando nessa tarde, nessa noite. Tá? Às vezes a gente está se sentindo tão pequenininha, não, mas Senhor não tem nada. Deus tem algo com cada um de nós. E a última parte que eu quero deixar aqui, é muita coisa, irmãos, mas eu vou. O chamado de Deus, ele é proposital e ele é incrível. Isso tudo a gente está aprendendo com Jonas, tá, irmãos? A gente viu que o Senhor chamou a ele. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Abital, com essa ordem, pessoal e transferível. Depois foi pontual, vá depressa à cidade de Nínive. Tem coisa que é para agora, que não é para amanhã. Tem coisa que é para já. Às vezes o Senhor te colocou, entregou dons. Deus te capacitou com tantos talentos. E o Senhor fala assim, faz um bolo e leva lá agora, vai lá na minha serra, ora com ela. Ai, Senhor, não estou dizendo nada. Aí você começa a rolar o fio. Ah, passou até a vontade. Ele passa uma semana. Oi, irmã. Estava querendo ir lá na sua casa. Falei, não, teve um dia assim que eu queria ir lá. O irmão, aquele dia estava tão ruim. Estava tanto precisando. A gente precisa entender o time de Deus, irmãos. Qual que é o tempo dele. Às vezes você está andando na rua assim, o Senhor fala algo com você. Faz naquele momento. Naquela hora. Não deixa para depois, não.
Sexta-feira eu estava comprando umas verduras, e aí eu passei perto da couve, o Espírito Santo falou no meu coração: leva uma para a sua vizinha. Eu sabia que ela gostava de coração, estava tão bonita, eu peguei alguns para mim, peguei para ela, me levei, bati a porta, chamei, ela não estava em casa. Eu mandei um áudio para ela: oi vizinha, bom dia. Aqui eu passei, eu te chamei, você não estava aí? Comprei um monte de cor para você, porque eu sei que você gosta. Quando você ouvir meu áudio, você vem cá buscar. Fui terminar de fazer minhas coisas. Eu vejo que a vida dela era muito corrida. E ela chegou e falou: nossa, já saí, já fui no hospital e tal, mas que bênção. Era o que eu precisava para hoje. Eu já tenho a carne, agora eu vou fazer a verdura. E ela tem uma irmã que não é crente. E ela pegou e mandou a minha mensagem para a irmã dela, falando: olha, ela me chama de pastora, a pastora veio aqui em casa e me deu uma couve. Olha o áudio que ela me mandou. Aí depois ela me encaminhou a mensagem que a irmã dela mandou. A irmã dela muito católica. Ela pegou e falou assim: de pessoas assim que a gente precisa, fazem a diferença na nossa vida. Ela pegou e falou assim: o dia que você for ministrar na sua igreja, você me chama, eu quero ir lá. Irmãos, esqueci o nome da autora, mas talvez deve ter lido. Ela fala que a chave do Evangelho, ela vem com a chave da nossa casa. Rosália, não sei se é maravilhoso, eu vi algumas coisinhas, depois eu te mando. Fala que a chave do Evangelho, ela vem com a chave da nossa casa. Cristo, ele é anunciado. Às vezes, simplesmente quando você abre a porta da sua casa. Às vezes, o chamado de Deus para você, meu querido irmão, é algo que às vezes você vai falar: Senhor, mas isso aqui é tão simples. Lembra de Dorcas? Ela só tinha uma agulha na mão. Ela era uma mulher piedosa, fazia roupa, dava para as viúvas. Chamado com uma agulha, gente. Ninguém tem tão pouco que não possa doar para alguém. Às vezes é seu tempo, às vezes é seu dom, o dom que Deus, o Espírito Santo te apostou, às vezes é seu talento. Deus, então a gente precisa fazer esse mapeamento para a gente ver o que Deus colocou em mim. Porque aquilo que Ele colocou em mim, colocou em você, está ligado ao chamado que Ele tem na nossa vida. Deus, Ele vai usar o que Ele nos capacitou, Ele vai nos usar com aquilo que Ele nos habilitou. Às vezes você é uma ótima cozinheira, então cozinhe para a glória de Deus, cumpra o seu chamado, sirva as pessoas. Talvez você tenha um dom de misericórdia, seja misericórdia com o outro. Olha o que o chamado de Deus na vida de Jonas. Ele não queria ir lá porque ele tinha ressentimento, que era ali um povo assírio, né? Eles eram um povo inimigo do povo de Israel. Ele não queria, mas o Senhor estava chamando Jonas a um chamado de misericórdia. Senhor, eu não vou lá porque ele não merece, eu não vou lá porque ela não merece, mas o Senhor está dizendo: Jonas, filho de Amitai, vá depressa, cumpra o chamado da misericórdia que Deus colocou no seu coração. Se compadeça. Mas não merece, nem eu nem você merecemos. É a graça do Senhor que nos alcançou, é Ele que nos amou, foi Ele que veio ao nosso encontro. Então por que nós não podemos exercer a misericórdia, a compaixão com o outro? A gente não merece, não. E Ele falou: vai lá, Jonas, vai depressa. E às vezes a gente fica tentando: Senhor, eu tenho razão, tá? Eu tenho razão. Deus, o Senhor está vendo que eu tenho razão. Você não tem nada, não. Tem nada. Vai lá. Pedro, vai lá. Tem um vaso escolhido. Quem que era? Era Saulo de Tarso, aquele que perseguia. Vai lá, ele é para mim, vai. Senhor, eu não vou. Com ele eu não vou, não. Às vezes Deus vai colocar você para fazer algo e não do lado de uma pessoa que fala: Senhor, eu vou falar com o Senhor, eu não suporto, não, tá? É difícil demais. Tem de todo jeito, mas é difícil. Exerça misericórdia. Exerça
ser o amor. O fruto não é aquilo que a gente faz, não, irmão. O fruto é quem nós somos. O fruto é o amor, o fruto é a alegria, o fruto é a paciência, o fruto é a bondade. Não é nada disso. Você acha que o chamado de Deus é esse aqui que eu estou fazendo? Isso aqui é 10% chamado de Deus na minha vida, dentro da minha casa. Lá que é o chamado de Deus. Isso aqui passa um pouquinho. Vou falar que é 10%, é um pouquinho. Mas é lá. E a última parte que eu aprendo aqui, o chamado de Deus, ele é proposital e incrível. Por que ele é proposital? Porque o Senhor disse para Jonas para ele ir e pregar contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O propósito de Deus era que Jonas anunciasse, que ele se arrependesse. Você sabe o que eu entendo? Enquanto Jonas estava indo lá pregar, cumpriu o propósito que o Senhor estava mandando ele ir. Ele não estava muito aceitando não, mas ele foi. Enquanto você está cumprindo o seu propósito que Deus colocou nas suas mãos, Deus vai revelar o seu coração. Jonas foi, mas Deus mostrou para ele o que estava dentro do coração dele, porque quando o povo se arrepende, Jonas fica irado. E enquanto nós estamos indo, Deus está trabalhando em nós, irmãos. Deus não chama pessoa perfeita, não. Deus, ele chama pessoas que já estão capacitadas, todo, que já sabem fazer tudo, não. Ele chama pessoas imperfeitas, porque ele é perfeito. Ele não chama pessoas que já sabem de tudo, não. Ele chama pessoas que ele está habilitando, capacitando, dia após dia, pessoas que vão errar. Talvez você não diga, não vou porque eu vou errar. Eu vou falar, irmãos, deixa o Senhor te conduzir, presta atenção naquilo que ele está te orientando, deixa ele te conduzir. E enquanto ele está te conduzindo, ele vai estar te limpando. Ele vai estar trabalhando na sua vida. E enquanto ele trabalha em você, ele vai trabalhar através de você. E assim o nome dele vai sendo glorificado. Então eu quero que essa palavra, o Espírito Santo, ele venha completar essa palavra ao nosso coração. E que você não venha dar desculpas. Que você não venha pensar, Senhor, eu tenho razão nisso. Que você não venha falar ali, né, como Moisés falou, Senhor, mas eu sou pesado de boca. Mas que você em todo tempo e eu nós venhamos dizer, como Maria disse, porque cumprir o chamado do Senhor muitas vezes é renunciar o nosso plano. É muitas vezes ir contra aquilo que a gente sonhou e realizou para aquele momento. E Maria estava esperando o quê? Eu estou esperando meu casamento. Eu estou me preparando para o casamento. Quando o anjo do Senhor diz, chega para ela, você vai ficar grávida. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá, você vai ficar grávida. Às vezes, cumprir o chamado do Senhor, igual ela falou, você sai da zona de conforto, você renuncia à sua vontade para viver o propósito maior que Deus tem em nós. E Maria disse assim, ela abriu mão do seu sonho. Muitas vezes naquele período a gente precisa abrir mão por um breve espaço de tempo. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim o seu propósito. Como que nós estamos nessa noite? Nós estamos prontos para fugir do chamado de Deus? Nós estamos em um navio que está indo para Tarso, indo contra aquilo que o Senhor nos pediu para fazer? Ou nós estamos indo para Nínive? Só existe duas direções na nossa vida. Ou a gente está indo para Tarso, ou a gente está indo para Nínive. Ou a gente está obedecendo e cumprindo a vontade do Senhor, ou a gente está se distanciando daquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele venha ministrar ao nosso coração, que o chamado ele é simples, ele pode ser pequenininho, mas diante de Deus, tudo que é feito com amor não é pequeno, tem um grande valor. Às vezes o seu chamado hoje é cuidar de uma criança. Às vezes o seu chamado hoje é amparar uma viúva.
hoje é ser ouvido para alguém que está tão ansioso e precisa conversar. É o seu tempo. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem colocado nas suas mãos, minha querida, minha irmã, mas não despreze o que Deus colocou nas suas mãos. O chamado não é somente, eu vou para a África, eu vou lá para aqueles lugares longínquos, não. O chamado está acontecendo aqui e agora, aonde o Senhor te colocou, na casa que Ele te colocou, na família que Ele te colocou, na rua que Ele te colocou, na igreja que Ele te colocou. O chamado de Deus está acontecendo. Então perceba o direcionamento de Deus e aquilo que Ele está entregando nas suas mãos, e diga nessa noite: eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim conforme a tua palavra. Eu não sei nada, Deus, mas eu estou disponível. Me capacita porque eu quero ir aonde o Senhor quer me usar. Coloque a mão à altura do seu coração nessa noite. Aleluia. O chamado do Senhor, Ele vem com uma ordem. E essa ordem é dada ao seu coração nessa noite. O Senhor está falando conosco. Talvez você está ouvindo nessa noite o que ninguém ouviu, porque o Espírito de Deus abriu o seu coração e direcionou você a fazer coisas que às vezes não vai caber ninguém, é você e Deus. Mas eu quero te dizer, te encorajar nessa noite, que o chamado não é ser visto, mas é servir. Seja aquela que esteja pronta a cumprir o chamado do Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Assim como aquela viúva, Deus, ela tinha um restinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas chegou um homem, servo do Senhor, pediu para ela fazer um bolo para ele. Às vezes o chamado do Senhor é nós doarmos tudo que nós temos naquele momento, é para aquele momento, mas sabendo que aquele que está nos direcionando a fazer, Ele é fiel. Que nós possamos entregar aquilo que o Senhor está nos pedindo. Entrega o seu tempo, entrega para Ele as suas habilidades, os dons. Entrega ou não entrega, disponível, de dizer: Senhor, pode contar comigo. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem estabelecido no meu coração. Creia que o Senhor a usará nesse tempo que se chama agora, nesse momento que se chama hoje, e que o Senhor, Ele venha honrar a fidelidade das pequenas coisas, dentro do chamado que Ele está entregando nas suas mãos. Na força do Senhor nós iremos fazer proeza. Que o Senhor nos capacite e nos habilite com o Espírito Santo dele, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a oportunidade que foi me concedida, e que o Espírito Santo ministre e complete essa obra no nosso coração no decorrer do nosso dia, e nós possamos estar atentos à voz dele, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, que palavra maravilhosa, amém? Quem foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Assim, palavra tremenda, né? E que nós possamos sair daqui com esse entendimento, que nós venhamos viver, Deus, uma vida diante do Senhor, que não exista lugar para a gente ouvir a voz do Senhor, não. Todos os lugares são possíveis para você ouvir a voz do Senhor. Que não, se você não vive uma vida que está no culto, ou só com o microfone, ou só, não, lavando a sua louça, o Senhor pode falar com você. Ele fala comigo, Ele fala com você. Dentro da sua casa, fazendo os seus afazeres, você está ligado no trono, e o Senhor pode surpreender
e falar ao seu coração. Então saia daqui com esse entendimento, viva uma vida com o Senhor de tal forma que não exista lugar para o Senhor falar com você, mas e que você consiga ouvir a voz dele em qualquer tempo, discernir a voz dele, isso também é importante. E outra coisa que a Bíblia falou sobre o chamado, né? Não preocupe, irmãs, não se preocupe em ser vista, em fazer algo que às vezes vai chamar a atenção. Se preocupe em fazer a vontade do Senhor. Quando o Senhor falou com Samuel, para ele ir lá na casa, né, de Jessé, falou para ele ir lá que ele iria ungir, para ungir, mas não falou quem, não falou, não mostrou, e ele foi. Ali o Senhor estava tratando do futuro de Israel. E quando ele chegou ali na casa, todos os filhos, né, vieram, esse é mais forte, esse faz isso, esse que vai ser. E muito pelo contrário, o Senhor nos surpreendeu e Ele nos surpreende com isso, a gente aprende, né? Todos estão aqui, não, falta um, mais novo. Mas cadê ele? Está lá cuidando das ovelhas, um lugar onde ninguém estava vendo, fazendo o que ninguém estava vendo, cuidando, trabalhando, fazendo a vontade do Senhor. Porque quando o Senhor ele quer te usar, você pode ter certeza que Ele vai mandar te chamar. E foi isso que aconteceu. O Senhor estava querendo tratar do futuro, mas o futuro não estava na casa. Então Ele mandou buscar, Ele vai mandar te chamar. Você pode ficar certa disso. Só esteja numa situação que você consiga ouvir a voz de Deus e que você esteja inteiramente disponível para o chamado do Senhor. Amém? E o Senhor falou aqui conosco, não falou? De uma forma extraordinária. Então, gostaria de pedir o Pedro. Irmãos, Deus é tremendo, né, Bruna? A gente estava conversando sobre o próximo trabalho, né? Porque a gente já está jogando aqui o próximo. E tudo, irmãs, é a direção do Senhor. Enquanto a irmã estava pregando, a irmã estava falando, a Jussara estava falando, o louvor, a gente vê o mover do Senhor, né? O Senhor, Ele fala conosco, a gente não precisa de uma agenda. Senhor, qual é o próximo passo? Eu devo ir, eu devo ir para cá, eu devo ir para lá, eu devo falar, eu devo ficar calado. O Senhor, Ele vai direcionar. Então, o nosso próximo trabalho vai ser uma coisa que o Senhor tem falado no meu coração. Mas sala de oração é uma coisa tão óbvia, sim, é óbvio, todos nós devemos orar. E eu creio que todo mundo ora aqui, né? Busca o Senhor, a presença do Senhor. Mas o Senhor colocou no meu coração da gente estar tendo um momento aqui com as mulheres da nossa igreja e convidando outras mulheres, inclusive vocês estão aqui, né, Lívia? Estão convidadas, tá? Vai ser dia 30, vai ser uma sala de oração, um momento que a gente vai ter com as irmãs, e sempre a gente vai ter esse momento aqui na igreja. Então, assim, irmãs, vai ser maravilhoso. É um direcionamento do Senhor, né, Bruna? Então, a Bruna e a Sara vão estar aqui, a gente já está esquematizando tudo, o Senhor já está direcionando. Então, vai ser dia 30, na próxima terça-feira. Todas as nossas coisas a gente procura colocar na terça-feira. Fica mais fácil, mais tranquilo. E assim o Senhor tem direcionado. Então vai ser maravilhoso, né? A gente colocou ali, ó, o Espírito Santo que não pode faltar, né? O Espírito Santo ele tem que estar conosco, é o nosso Consolador, é aquele que, né, nos move, movimenta ali a nossa fé. Quem é que tem fé? A gente precisa de ter a nossa fé. E nós precisamos fazer o quê? Olha como que Deus está no negócio, frutificar. Não adianta você falar que é cheio do Espírito Santo. Não adianta que você tenha fé, mas você não dá frutos. Tem algo, né? Que a gente precisa, e o Senhor, Ele vai mover. Então, irmãs, muito obrigada. Mais uma vez, quero agradecer. Mas antes eu quero, né, apresentar a Lília, é esposa do pastor Aécio da terceira igreja, da nossa igreja de beleza. E a Lília também, né, recebeu um chamado. Da nossa esposa. Recebeu um chamado. Ela a Lília até falou que domingo, colocou a foto, que a gente foi eleita para ser a liderança das mulheres, né, no Vale do Aço, e a Lília é minha vice. E tenho o prazer de ter a Naí também, fica de pé, Naí, ninguém te conhece. A Naí também faz parte da diretoria, é a tesoureira, a secretária não está aqui, mas então, irmãos, assim, eu tenho assim, plena certeza, né, nem estou atribulada. Estou abrindo os olhos. Que Deus está nesse negócio e Ele vai mover.
feito. Não o que a gente pensa, o que a gente acha que deve, mas o que o Senhor tem para esse tempo. Amém? Então eu gostaria de agradecer a Lília, né, que ficou responsável desses primeiros 3 cultos que a gente está fazendo. E vou passar a palavra para a Débora. Para dar o encerramento do culto. Muito obrigada a todas as irmãs que nos estão, né, a mãe da Yasmin, que bênção ter você aqui, as irmãs da terceira igreja, a irmã que é irmã da irmã Maria Ferreira, tem outras irmãs, a Isabela, né? A irmã também que nos visita, todos que estão aqui nos visitando, tá bom, irmãs? Deus abençoe vocês poderosamente. Toda a igreja com a paz do Senhor. Irmãs, quando a Lília me convidou para estar fazendo algo, eu gosto muito de detalhes, eu gosto de estar levando algo para você estar refletindo. E nesse dia, eu falei para a Lília, nós estávamos em oração e a gente estava falando sobre o tempo. Que como o tempo está passando e nós não estamos tendo tempo para dedicar ao Senhor. E talvez nós estamos tempo para ouvir o que o Senhor está querendo falar com nós. O que o Senhor, qual que é o propósito que o Senhor tem para mim, tem para você. Muitas vezes a gente fala assim, eu não sei o que o Senhor quer, mas será que a gente está tirando esse tempo para a gente ouvir o Senhor? Então, quando eu pensei nessa lembrancinha, eu coloquei um biscoito e um chá. Eu coloquei como se fosse uma dinâmica que a gente está levando para casa. Essa dinâmica eu quero que vocês tirem um tempo para você e Deus. Que você sente à mesa, que você toma esse chá, que você come esse biscoito e converse com o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Que o Senhor possa estar falando no seu coração, mas para isso a gente tem que ter o tempo para Ele. E se a gente não prestar atenção, o nosso tempo vai passar e nós não vamos frutificar. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que a gente dê frutos. Só que para isso a gente tem que ouvir. E eu quero que vocês levem a palavra de hoje, desde a abertura, a palavra que a Lília trouxe, que vocês reflitam, que vocês tirem esse tempo, que eu tenho certeza que o Senhor falou diferente com a Lourdes, diferente com a Lília, diferente com qualquer um, todos vocês que estão aqui. Então que vocês levem e vão para casa e vocês reflitam o que o Senhor falou no coração de vocês. Então tire esse tempo, esse não é simplesmente uma lembrancinha. Eu falo que isso aqui é uma forma que vocês vão levar e ter esse tempo com o Senhor. Eu sei que o Senhor ele é merecedor, muito mais do que isso aqui. Então quando você colocar esse chazinho lá, que você converse com o Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai falar tremendamente no seu coração. Amém? Vamos ficar de pé para a gente agradecer ao Senhor nesse momento. Está em seu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos tremendamente, Pai, por esse momento abençoado que o Senhor preparou para nós, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor cuidou de todo o detalhe desse culto, Senhor, que não foi para mim, não foi para a Lília, foi para o Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, usando tremendamente todas as mulheres da nossa igreja, Senhor, todas as mulheres que estão aqui hoje, Senhor. Que nós possamos ter o nosso coração aberto a Ti, Senhor, a ouvir o que o Senhor tem para nós, Senhor. Que o Senhor quer falar com nós, Senhor. Senhor, te entregando nesse momento a vida de todos que estão aqui, Jesus. Que o Senhor nos conduza, Senhor, para casa, com Tua paz, com o Teu entendimento, Senhor. E que nós possamos levar no nosso coração aquilo que o Senhor falou para nós nessa noite. Que eu tenho certeza que o Senhor falou tremendamente conosco. Senhor, te agradecemos pela oportunidade. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, na nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãs, talvez você sinta que você tenha que tomar esse chá com alguém. Então, eu falo que o Senhor, muitas das vezes, tem uma irmã que você queira falar, tem uma irmã da igreja que você não tem afinidade, mas o Senhor já falou no seu coração para você chegar até ela. Use desse momento, dessa oportunidade, para você estar indo. Se você estiver, se o Senhor estiver falando com você, que é para você tomar com alguém, tenha liberdade.
Eu creio que o Senhor vai falar tremendamente com vocês nessa linda lembrança.